Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de macroeconomia. Hoje estaremos falando especificamente de contabilidade social. Então, já para adiantar, para você entender qual é o contexto da nossa aula de hoje, nós estaremos trabalhando o seguinte: pense em uma empresa e tudo o que é necessário para avaliar, por exemplo, o investimento numa empresa. Quando você está avaliando um processo de investimento numa empresa, você analisa o balanço patrimonial, a DRE, que são as contas de resultado, analisando, o resultado do exercício, o fluxo de caixa e outros demonstrativos mais. Então, vamos pensar hoje no Brasil como essa empresa que nós precisamos analisar. Ela também tem os seus balanços, como balanço de pagamentos, balanço de capitais autônomos, balança de serviços, balança comercial. E são todos balanços que o gestor, o administrador, ele precisa saber analisar. Por quê? Porque a empresa que ele está inserido, a empresa dele, faz parte desse mercado e ela precisa saber como está a economia geral, como está a situação econômica brasileira no geral, para assim tomar a sua decisão. Neste sentido, a nossa unidade, ela contempla os conceitos introdutórios fundamentais da macroeconomia. Na aula passada nós trabalhamos os agregados econômicos e hoje especificamente estaremos focados aqui na contabilidade social. Porém, em alguns momentos da aula você vai perceber que nós vamos retomar alguns conceitos da aula passada. Por quê? Porque como nós vamos tratar aqui, de agregados, vamos falar de PIB, vamos falar de balanço de pagamentos, então alguns itens, inclusive políticas econômicas, são importantes para que se analise a contabilidade social. Então essa é a ideia da nossa aula de hoje e nós vamos aí, dentro da nossa primeira contextualização, tá? Dentro da nossa primeira contextualização, o que nós entendemos ali? Para melhor aproveitamento dessa aula, é importante possuir conhecimentos prévios a respeito dos agregados econômicos, como produto, renda e investimento. Quando nós falamos em produto, renda e investimento, o produto, lembra-se bem, o que é o produto mesmo? O produto é o PIB, certo? Então, quando nós falamos em produto, nós falamos aqui do Y, que é o mesmo que PIB, certo? Então, aqui nós temos o PIB. A renda, e aí nós vamos lembrar de renda, lembrando que renda, dentro do PIB, aí sob a ótica do PIB, nós temos que considerar salários, juros, lucros, aluguéis, royalties. E quando nós falamos ao lado do dispêndio, aí nós vamos considerar o quê? Consumo, investimento, gastos do governo, exportações líquidas, exportações menos importações. Estrutura e etapas do sistema de contas nacionais, bem como conceitos de oferta e demanda. E por fim, nós vamos trabalhar lá no final da nossa aula de hoje alguns itens sobre taxa de câmbio e regimes cambiais. Por quê? Porque nós vamos encerrar a aula falando de paridade do poder de compra por meio do regime cambial, tá? Então, esse é o contexto da nossa aula de hoje e aí ela contempla, além disso, as contas nacionais e as contas satélites. Então, qual que é a diferença? Quando eu falo de conta satélite, eu falo de setor específico. Então, como nós vamos hoje tratar sobre a matriz insumo-produto, essas contas satélites, elas são contas setoriais, então fazem parte também do nosso contexto. Trabalharemos ainda as matrizes de insumo-produto e números índices. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Nós vamos trabalhar com matrizes, insumo-produto e números índices aqui. Mas eu quero já adiantar para você, não se preocupe com essa parte de cálculo. Por quê? Tá? Porque realmente vai envolver uma matemática bem avançada. Só que como nós tratamos aqui de uma matriz 87 por 87, porque nós vamos falar de setores, não é impossível fazer na mão, mas nós ficaríamos muitos dias fazendo. Então, existem os softwares próprios para isso, tá?
A matriz insumo-produto, quando nós falamos de uma matriz, nós vamos lembrar lá da matriz que nós já estudamos um dia, talvez, né? Acho que a maioria um dia pelo menos viu lá no ensino médio ou mesmo já no ensino superior. Então, você tem aqui uma matriz, certo? Normalmente 3x3, 4x4, só que agora nós temos uma matriz que ela é 87 por 87, porque são 87 setores na economia. Então, eu vou trazer para vocês um modelo de matriz com 2 setores apenas para vocês entenderem como que faz a análise, mas não se preocupem com os cálculos, tá? Contabilidade nacional e a teoria keynesiana. Então, aqui nós voltamos naquela velha questão da aula passada, que é Keynes defendendo a intervenção do Estado na economia. E, por fim, fluxos financeiros e balanços nacionais. Então, antes de nós começarmos aqui, eu quero chamar a câmera de documentos, tá? Antes de nós irmos para a nossa situação geradora de aprendizagem. Na aula passada, alguns alunos ficaram em dúvida sobre esse exercício, tá? Então, eu falei que hoje eu traria ele para explicar para vocês novamente. Então, aqui, tá? Do que se trata, tá? Nós temos aqui a função renda disponível, ó. Renda disponível é igual a renda menos os tributos. Aqui é a função consumo, onde eu tenho o C0, que é aquele consumo que você faz, né, o que você consome mesmo sem ter renda. O CI, que representa a cada R$1 da sua renda quanto você gasta. E aqui dentro é a renda disponível, que eu já substituí pela fórmula da renda disponível, Y, que é a renda menos T, que é os tributos. Então, pedia para você no cálculo da aula, calcular o produto de equilíbrio, que é o PIB de equilíbrio aqui, esse Y, certo? E você tinha uma função que estava assim, ó, 160 mais 0,6 C1, era assim que estava, mais 0,6 C1 YD, que nada mais é do que a renda disponível. Então, aqui eu já substituí na fórmula, olha só, tá? Nós colocamos aqui, ó, 160 mais 0,6, que multiplica Y menos os tributos. Lembrando que no exercício você tinha tributos no valor de 100, investimentos no valor de 150 e gastos do governo no valor de 150. Então, eu já substituí, ó, tributos, investimentos e gastos do governo. Ok. Daqui para frente, eu acho que foi a dúvida maior. Como que eu cheguei no 1.000? Então, aqui, o que que eu fiz? Olha lá, 160, apliquei aqui a distributiva. 0,6 vezes Y, 0,6Y. 0,6 vezes 100, 60. Resolvi a distributiva. Repeti os investimentos, repeti os gastos do governo. Agora, eu vou colocar o Y, que é o produto, em evidência. Então, o que que eu fiz? Repeti o Y. Aqui, eu tinha 0,6 positivo, passa para cada igualdade 0,6 Y negativo e vou repetir os demais valores. O 160, o 60, mais os investimentos, mais os gastos do governo. Feito isso, agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver o meu Y aqui, olha só, tá? Eu vou resolver isso aqui, vou colocar Y em evidência. O 1 passa a ser um fator da fórmula, então é 1 menos 0,6. Se aqui fosse 0,5, 0,8 ou 1, seria 1 menos 1, 1 menos 0,6. É exatamente porque isso aqui é um fator. Resolvi aqui, 160 menos 60 é 100, 100 mais 300 é 400. 1 menos 0,6 é quanto? 0,4. Aqui está multiplicando, passa dividindo, né? Então, eu tenho 400 dividido por 0,4, cheguei no 1.000. É assim que eu cheguei no 1.000, que é o meu produto de equilíbrio ou o PIB de equilíbrio, tá? Então, eu fiz questão de trazer aqui para vocês,
porque foi nesse cálculo, eu acho que ficou a maior parte da dúvida, então quando a aula já tinha terminado, não dava, estava no finalzinho, não dava para voltar. Então voltei hoje, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, fique à vontade em perguntar, estarei logo mais com vocês no chat. Vamos continuar. Nós vamos agora para o nosso estudo de caso aqui, né? Como que nós vamos resolver, o que vai permear a nossa aula? Então, nós temos aqui a Klabin, né? A Klabin, ela é líder na produção de papel e celulose, é a maior produtora e exportadora de papel cartão, tem certificações internacionais tão importantes que garantem que as suas embalagens são seguras e pode, inclusive, entrar em contato, tá, com alimentos. Então, ela é utilizada para isso também. Então, nós vamos conhecer aqui, é o mercado de celulose de fibra curta. A decisão é de investir ou não nos cenários econômicos e ela quer saber o que avaliar. Então, ela precisa saber se ela investe ou não investe, é uma empresa de capital aberto, então ela depende também das negociações com o resto do mundo e ela quer saber o que ela tem que saber aí de importante dentro do balanço de pagamentos para poder investir. Mais um pouco da história da empresa. Entre 2010 e 2013, o setor de celulose e papel recebeu do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o valor simplesmente de 733 bilhões de reais. E deste total, a Klabin recebeu um aporte, ou seja, um subsídio, de 5,8 bilhões provenientes de financiamento. E em março de 2014 lançou a nova fábrica em Ortigueira, no Paraná, já que nesse momento as perspectivas eram muito boas, eram as melhores possíveis, certo? Porém, nem sempre foi assim. Olha o cenário já mudando a partir dali. O cenário mudou de lá para cá, pois desde o final de 2014, os dados das contas nacionais do Brasil mostram uma retração no PIB, uma queda na produção. E o que é pior, maior endividamento das empresas e das famílias. O desafio aqui é o seguinte, a queda nas vendas em razão da retração da economia mostra riscos para a empresa, principalmente para aquelas que utilizam financiamento para o seu crescimento. Então, houve queda? Houve, porque houve inclusive diminuição de investimentos. Mas e aí? Oferece risco para as empresas, principalmente as que financiam nesse período? Vamos conhecer as contas nacionais. As contas econômicas integradas, conhecidas como SEI, elas são divididas em 3 grandes conjuntos de contas. As contas correntes, as contas de acumulação e as contas de patrimônio. E nós vamos conhecer agora, de forma específica, cada uma delas, porque cada uma contém também os seus subgrupos. Observe, nós temos primeiro as contas correntes. Nessa conta corrente, o que eu tenho aqui? Eu tenho a conta de produção. A conta de produção ela é totalmente voltada ao PIB, porque é o produto, certo? Então, nós representamos novamente a identidade. Consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Temos ainda as contas de rendas, é o que as pessoas fazem com a sua renda. Elas gastam ou elas poupam? Lembra da aula passada, a propensão marginal a poupar e a consumir de cada R$1? Temos ainda as contas de acumulação. Essas contas de acumulação, elas vão trazer informações, dados mesmo, sobre os investimentos do país, certo? É aqui que entra a conta formação bruta de capital fixo. Por quê? Porque eles vão analisar se as empresas estão investindo nesse momento ou estão acumulando. Por isso se chama contas de acumulação. Temos ainda as contas financeiras, que são investimentos diretos, e as contas do patrimônio, que dizem respeito ao patrimônio líquido. Então aqui, pessoal, vocês... Novamente, vou frisar que é extremamente importante para os gestores, para os administradores, entenderem como que interpretam essas contas nacionais. Contas satélites. Essas são extensão, elas são chamadas de extensão, mas são importantes igualmente, de contas nacionais.
as quais permitem que sejam feitas análises sobre o perfil e a evolução de cada setor, possibilitando a comparação com o resultado total da economia. Então, você percebe aqui que a conta satélite ela é chamada como uma conta setorial. Vamos a um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu esteja aqui falando do setor de turismo. Então, o setor de turismo, o que ele vai analisar? Ele vai analisar quantos turistas chegaram no Brasil, para onde esses turistas foram, onde que eles estão gastando, o que eles estão consumindo. Isso é uma conta satélite, é um estudo direcionado, específico de cada setor. Continuando, nós vamos para o próximo assunto. Chegamos agora na temida matriz insumo-produto, mas depois que você consegue compreender a análise, fica bem interessante. Então, lembrem-se que o mais importante da matriz insumo-produto é saber interpretar os índices. A teoria da matriz insumo-produto, ela foi desenvolvida pelo economista russo Leontiev. O Wassily Leontiev, mas nós sempre o chamamos de Leontiev, né? Ele é muito citado nos manuais de macroeconomia, porque ele é muito importante, ele tem uma importância grande, porque ele vai trazer aí uma ideia de análise intersetorial. Então, é muito importante o trabalho de Leontiev e o que ele representa, né, para a economia. Como o próprio nome sugere, essa teoria ela permite a identificação da interdependência das atividades produtivas no que concerne insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de produção. Então, olha só, o próprio nome já está dizendo, matriz, insumo, produto. O que é um insumo aqui? São os fatores de produção, certo? Então, aqui vai entrar o quê? Matéria-prima, mão de obra, tecnologia, capital, tudo isso entra exatamente nesses fatores de produção. Só que eu vou voltar aqui ao exemplo, né, que eu dei lá do setor de turismo. Digamos que eu esteja fazendo uma análise da interdependência entre o setor de turismo e o setor de transporte, certo? Claro que eles estão interligados, né? Porque onde tem turista, tem transporte. Então, veja bem, se eu for analisar, eu quero saber o que o setor de turismo utiliza do setor de transporte e vice-versa. E o que o setor de transporte utiliza do setor de turismo? Não só utiliza, quanto envia, quanto consome em termos de insumos e de produtos acabados também, porque nós sabemos que existe essa interdependência, né? O setor de turismo, ele não vai viver sem o setor de transporte e vice-versa. Então, até onde essa interdependência pode ser explicada por meio da matriz insumo-produto? Olha só, aqui nós temos uma matriz. Claro que eu trouxe para vocês aqui uma matriz simplificada, lembrando, olha só para você ter uma ideia. Onde está a minha matriz aqui? Olha só, eu estou trabalhando com uma matriz apenas com 2 setores, tá? Então, eu tenho aqui o setor 1, o setor 2, setor 1, setor 2. Porque uma matriz, eu tenho que analisar a linha da matriz e eu tenho que analisar a coluna dessa matriz. Então, aqui eu estou trazendo para você um exemplo de uma matriz apenas com 2 setores. Agora, imagine que a nossa matriz insumo-produto, que é desenvolvida pelo IBGE, né? Então, ele fornece no site uma matriz simplificada, mas quando você pega a geral, ela tem 87 setores. Estaria nessa matriz aqui, 87. Então, eu estou simplificando para você entender como que nós fazemos a análise, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a demanda final. Então, aqui nessa demanda, eu tenho a relação da demanda final, certo? Então, aqui eu tenho, na linha, as exportações,
o consumo, os investimentos brutos, os estoques, e eu chego aqui no subtotal e aqui é o valor bruto da produção, tá? Quando eu falo de colunas, o que eu tenho que levar em consideração também? Olha só, eu tenho aqui importações, eu tenho salários, eu tenho impostos indiretos, depreciação, subsídios e eu chego no subtotal. Antes de explicar para você como ler a linha e como ler a coluna, eu quero dizer que, assim como na contabilidade nós temos o método de partidas dobradas, a matriz insumo-produto segue o mesmo método. Por quê? Olha só, vou fazer uma comparação aqui, ó. Eu tenho aqui uma estrutura de balanço patrimonial, certo? Aqui eu tenho o ativo, onde eu tenho ativo circulante, ativo não circulante. Quando eu somo o ativo da empresa, que é todos os bens e direitos no curto prazo e no longo prazo, eu tenho o ativo total. Eu sei que o ativo ele representa as aplicações, certo? Tudo que é aplicado no ativo, seja investimento, seja no caixa, seja no banco, seja estoque, tem que ter uma origem. Então, as origens estão onde? No passivo. Onde eu tenho passivo circulante, passivo não circulante. São obrigações de curto prazo, longo prazo, provenientes de recursos de terceiros. Mas eu tenho uma outra fonte, uma outra origem, que é o patrimônio líquido, capital social, recurso próprio. Quando eu somo passivo mais patrimônio líquido, eu tenho que ter o mesmo valor. Então, se eu tenho 50 mil de ativo, eu tenho 50 mil de passivo mais patrimônio líquido. Isso explica o famoso método das partidas dobradas, onde para cada débito eu tenho um crédito e vice-versa. Então, na matriz insumo-produto não é diferente, tá? Eu também levo em consideração o método das partidas dobradas. Sabe por quê? Porque quando eu chegar no valor bruto da produção, cada linha tem que ser exatamente igual a cada coluna. Então, eu tenho aqui, ó, primeira linha, certo? R$200 ou 200 milhões. Primeira coluna, 200 milhões. Olha lá, segunda linha, 600 milhões. Segunda coluna, 600 milhões. Terceira linha, 800 milhões. Terceira coluna, 800 milhões. Então, eu tenho um método das partidas dobradas. Eu não posso ter valores diferentes, porque aqui eu tenho as despesas, o valor bruto da produção e aqui eu tenho também o valor. É como se eu estivesse dizendo que existe uma origem e existe uma aplicação. Agora, como que eu vou ler essas linhas, tá? Vamos começar aqui com a primeira linha, tá? Lembrando a vocês o seguinte, quando eu falo de linha, como que eu vou ler? A linha é quem está vendendo, ó, linha é venda, tá? Coluna é compra. Linha é venda, coluna é compra. Então, vamos pegar o primeiro setor aqui, ó. O setor 1 que está aqui, vamos na linha. Ele está comprando insumos e produtos do seu próprio setor em 20 milhões e ele está comprando insumos e produtos do setor 2 em 90 milhões. Já o setor 2 está comprando do setor 1 40 milhões e está demandando do setor 2, que é dele mesmo, 180 milhões. Isso quando eu estou analisando linha. Isso porque eu estou falando, desculpa pessoal, linha é venda, então ele está vendendo. Setor 1 vende 20 milhões para o próprio setor e vende 90 milhões para o setor 2. Setor 2 vende 40 milhões para o setor 1 e vende 180 milhões para o setor 2. Agora nós vamos analisar a compra intersetorial.
seria como o setor de turismo comprando do setor de transporte, tá? Então, aqui, vamos analisar a coluna. O setor 1, ele está comprando 20 milhões aproximadamente de insumos do seu próprio setor e ele também precisa de 40 milhões que vem do setor 2, então ele compra do setor 2. O setor 2 compra 90 milhões do setor 1 e 180 milhões dele mesmo, tá? Então, essa é a ideia de análise da matriz insumo-produto. E isso tem a representatividade teórica que você acompanha agora. Olha lá na teoria o que representa a linha e o que representa a coluna, tá? Olha a linha. A linha é a crédito, é vendas que nós chamamos. Para cada setor, o fornecimento aos setores intermediários e a demanda final, ou para cada setor mostra a destinação dos seus produtos. Já a coluna é a débito, por isso que eu falei do método das partidas dobradas. Olha lá, ó, a crédito e a débito. Compras, despesas para cada setor, mostra os pagamentos aos setores pelos bens intermediários, aos fatores de produção, impostos e demais itens de despesa. Então, tudo isso aqui ele estaria mostrando, né? E é claro que eu até poderia dizer, né? O que se pode fazer utilizando essa matriz? Né? Para onde que está indo o seu produto? Para cada setor, você vai identificando a origem dos fatores de produção e o seu valor agregado. É exatamente nesse sentido. Se eu estivesse substituindo ali o setor 1 e 2 por turismo e transporte, seria isso, né? O que o setor de turismo oferece, ou seja, o que ele está vendendo para o setor de transporte e o que ele está comprando do setor de transporte e o que o setor de transporte agrega valor a ele, né? De repente, com os passeios, quando ele vai, né? O setor de turismo aí faz um pacote de viagem para tal lugar e naquele lugar entra o transporte para quê? Para fazer os passeios, então ele está agregando valor intersetorialmente. Aqui você já tem um exemplo, como se tudo aquilo ali já estivesse calculado, tá? Então, eu tenho aqui, tá? O setor 1, setor 2 na linha, setor 1, setor 2 na coluna, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu pegasse, né, para fazer a matriz, utilizando os dados lá daquela tabela, eu teria aqui, ó, 20, 40, 80, 180, por exemplo. Tá? Então, eu colocaria isso e eu faria os cálculos. E quando eu fizesse esses cálculos, eu chegaria a quê? A 1.167, 0.333, 0.250, 1.50 ali. Agora, o que isso significa? Né? O que significa 1.167? Significa aqui que eu estou falando da demanda, do aumento de demanda no setor. Né? Então, por exemplo, se o governo deu um incentivo à demanda ao setor 1, tá? O governo veio aqui e incentivou a demanda do setor 1 em uma unidade, por exemplo, ou em 1 milhão, ele foi lá, injetou capital ali de 1 milhão de reais. O que isso vai gerar? Né? Então, ele vai gerar, olha só, no setor 1 ele vai gerar 1,16 milhões. E isso também gera, e o setor 1 ele gera no setor 2, 0,333 mil. Então, você entende que ele gera, o governo vem, incentiva, gera um resultado dentro do setor e gera também nos outros setores, porque atinge. Se o governo vai lá e tira um imposto do transporte, né? O transporte é incentivado, não vai gerar um impacto no turismo? É nesse sentido. Então, se o governo ele deu um benefício, um subsídio de 1 milhão para o setor 2, o que ele gerou? Né? Ele gerou no setor 1 250 mil e gerou no próprio setor mais de 1,5 milhão aqui. Agora, o que isso tudo gerou na economia como um todo? Olha só, esse incentivo do governo, ele gera, tá? No setor 1 aqui e no setor 2, benefícios o tempo todo. Agora, no geral, se aumentar o setor em 1 milhão, toda a economia aumentará.
em cerca de 1.500.000, 1.750.000. São multiplicadores setoriais. Então, isso aqui ele vai mostrando que à medida que o governo beneficia um setor, como existe essa interdependência intersetorial, todos os setores da economia são beneficiados. Nós temos a contas nacionais agora, a chamada teoria keynesiana vis-à-vis, o modelo de economia clássica. Nós voltamos aqui novamente a uma discussão da aula passada, por quê? Porque nós vamos falar daqui a pouco sobre a paridade do poder de compra, taxa de juros, câmbio. Então, eu preciso relembrar que o sistema de contas nacionais, ele adotou formas para classificar os agentes econômicos da economia de um país, classificando eles como quê? Setores institucionais. Por isso que existe toda essa matriz. Os setores institucionais que nós temos aqui é o seguinte: primeiro, tá? As operações econômicas e financeiras associadas aos atos de produzir, consumir ou poupar, investir, financiar, inclusive a questão da acumulação, são frutos de decisões tomadas no âmbito de uma infinidade de unidades econômicas individuais. Segunda situação, as unidades institucionais são agrupadas e classificadas segundo sua função principal, tá? E essa função principal é qual? Depende da unidade. Olha que eu falei duas: turismo, transporte, serviços, agricultura. Então, nós temos uma série de unidades institucionais. E também é considerada a origem dos seus recursos e sua unidade patrimonial. E, por fim, nós estamos falando de todos os agentes econômicos, empresas, administrações públicas, famílias, resto do mundo, que reúne indiscriminadamente as unidades institucionais não residentes. Então, essa é a forma como o sistema de contas nacionais estabeleceu os setores. E temos ainda a questão dos fatos estilizados. Partindo do conhecimento sobre a contabilidade nacional, fatos nos mostram que até 1930, os economistas do mundo ocidental não tinham preocupação com os problemas econômicos, em especial sobre o controle do nível de empregos, visto que o pensamento na época era que, havendo desemprego, este seria temporário, sem causar problemas para a economia. Então, por quê? Porque eles acreditavam, né, como Adam Smith, que haveria uma mão invisível, que se acontecesse algum problema na economia entre oferta e demanda, essa mão invisível agiria para regular a economia e o emprego voltaria ao normal. Mas lembrando que isso era o clássico e neoclássico que defendia. Olha só a contradição. A lei de Sé, desenvolvida por Jean-Baptiste Sé, ou também chamada de Lei da Preservação do Poder de Compra, é a mais conhecida pela seguinte afirmação: a produção cria a sua própria procura, ou a produção cria a sua própria demanda. A lei de Sé estabelece que toda produção encontra uma demanda, ou seja, toda renda, salários, lucros é inteiramente gasta na compra de mercadorias e serviços. Olha a diferença do que a lei de Sé pregava, dizendo que a oferta é que vai achar a demanda, não é a demanda que acha a oferta. Então, portanto, não pode haver um excesso de produção ou renda em relação à demanda ou às despesas efetivamente realizadas. Aí entra aquela contradição entre os clássicos, neoclássicos e os keynesianos. Para os clássicos, a oferta agregada determina a demanda. Essa era a lei de Sé. A oferta cria sua própria procura. Para os keynesianos, a demanda agregada é que determina a oferta agregada e o ritmo de produção. Por quê? Porque Keynes defendia o quê? A intervenção do Estado na economia.
Então, para ele, o Estado tinha que intervir. Então, tinha que abaixar a taxa de juros, tanto que ele desenvolveu a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda, dizendo, presta atenção, reduz os juros para fazer o investimento aumentar, as empresas produzirem e gerar emprego. Olha a diferença. O que eles defendiam, os clássicos? Que o desemprego não existia. Se acontecesse um problema aqui, outro ali, o próprio mercado restabeleceria o equilíbrio. Dentro dos problemas econômicos e sociais agora. Ao estudar macroeconomia no curto prazo, analisamos o nível de atividade, emprego, preços, enfim, as políticas de estabilização. Mas quando nós partimos para o longo prazo, e aí nós vamos analisar a teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico. Contudo, as questões de curto e longo prazo, nós temos ponderações econômicas e sociais. É muito fácil quando você fala, entre aspas, né, no curto prazo, dizer assim, olha, temos que gerar emprego. Agora, é muito difícil quando você fala na conjuntura. Por exemplo, olha, a economia brasileira precisa desenvolver uma pesquisa para fabricar essa vacina contra a Covid-19 aqui. Olha quanto tempo eles estão atrás. Por quê? Porque isso é conjuntural. Não trata-se só de crescer a produção, mas de haver também desenvolvimento. A realidade econômica e social de cada país ou região dependerá de fatores e características que serão responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Ao centro, você tem aqui os fatores dos problemas econômicos e sociais. Aqui entraria, além dos processos de desigualdade social e tudo mais, os problemas econômicos mesmo, o que produzir, como produzir, para quem produzir. Então, existe aqui uma dependência econômica em relação às atividades primárias. Corresponde à extrema dependência em relação às atividades como a agricultura, o extrativismo e a mineração. E além disso, além das atividades primárias, nós temos também que considerar a dependência econômica e tecnológica, que é o resultado da forte influência exercida pelas empresas multinacionais, que são os principais centros produtivos nos países subdesenvolvidos. Então, quer dizer, nós vamos sempre enfrentar aqui um trade-off entre ter que buscar a tecnologia e ter que desenvolver a agricultura, porque essa é a base da nossa economia. Vamos aplicar agora o conteúdo até aqui com a nossa primeira situação problema. Olha só, qual que é o desafio? Lembra da empresa Klabin? A empresa Klabin, ela deve usar as informações contábeis das contas nacionais e das contas satélites, que são as setoriais, para minimizar os riscos dos seus futuros investimentos. E aí a gente vai falar para ele o que é a contabilidade social. É um conjunto de estatística de ordem econômica preparada e sistematizada com o objetivo de possibilitar uma visão quantitativa e mais precisa possível da economia de um país. É uma síntese contábil dos fatos que caracterizam a atividade econômica de um país. Então, nós já entendemos que a Klabin, ela deve buscar bases e dados da contabilidade social. Ela pode observar o PIB, se a economia está produzindo mais bens e serviços, porque aí ajuda a diminuir o desemprego, certo? Então, ela entende que se o PIB está crescendo, é sinal que está havendo investimentos no país e gerando emprego. Nesse cenário, os empresários estão mais confiantes para manter os investimentos produtivos altos, já que a economia está melhorando em termos econômicos. Não é isso? Então, se tem um cenário com PIB crescendo, as empresas ficam estimuladas em produzir. E é importante também observar as contas de acumulação. Por quê? Porque essas trazem dados sobre os investimentos em um país e nessa conta nós vamos ver
como que as empresas, né, tanto públicas quanto privadas, estão gastando mais na aquisição de máquinas e equipamentos, que é a formação bruta do capital fixo. Então, nós conseguimos por essa identidade. Olha só, ó, se está havendo uma elevação na formação bruta de capital fixo, o que está acontecendo aqui? Significa que tem mais empregos, esse E de emprego. Se tem mais emprego, tem mais consumo. E se tem mais consumo, é porque as empresas produziram e o PIB, que é o produto, também é maior. Agora, se a Klabin for olhar como está a formação bruta do capital fixo no balanço e verificar que está baixo, então ela entende que o emprego é baixo, o consumo é baixo e o produto interno bruto também será baixo. Então você entende por que é importante conhecer as contas nacionais? Olha a visão macro que ela dá para uma empresa de capital aberto como é a Klabin. Nós vamos agora ao nosso primeiro momento de interação. Então, primeiro algumas informações. Olha só, a economia mundial demonstra muita preocupação, né? Dependência que o Brasil tem de parceiros financeiros, o dólar elevado, o país precisa importar insumos e tecnologia, porém também precisa vender seus produtos. Então, se a taxa de câmbio está alta, ela beneficia os exportadores, mas ela prejudica quem precisa importar. É um trade-off que nós temos que enfrentar aqui. E aí o resultado do PIB, se está ruim, é porque tem queda na produção, nas vendas, tem desemprego, tem inflação. E esse cenário, ele vai refletir o quê? Olha só, a inadimplência das empresas dentro do setor de relação intersetorial poderá causar um endividamento da Klabin e de outras empresas, impactando na manutenção de seus investimentos, produção, emprego e renda? Aí eu quero fazer uma pergunta específica para vocês, tá? E um minutinho para vocês pensarem aí. Até agora, eu falei aqui algumas técnicas que podem ser utilizadas. Então, vamos ver se você conseguiu assimilar. Qual é a técnica que a Klabin agora deve utilizar para fazer uma análise entre setores, né? Essa análise intersetorial pode ser feita utilizando qual técnica que eu falei até agora? Vamos lá? Um minutinho aí, coloquem lá a sua resposta e nós já retornaremos.
E aí, pessoal? Eu já dei uma olhada ali no chat, vi que o pessoal já começou a responder. Então, quem respondeu que a matriz insumo-produto está correta exatamente. Toda análise intersetorial para saber a influência de um setor da economia em outro setor e como isso influencia a economia como um todo é através da técnica de matriz insumo-produto. Vamos voltar ao nosso quadro, tá? Aqui nós temos dois índices que faz o cálculo, eu até vi também aqui algumas perguntas, tá, no chat, vou respondendo aqui no decorrer da aula, mas eu vi aqui que vocês perguntaram, alguém perguntou com relação ao sinal, né? Como que eu sei se o sinal é negativo ou é positivo ali das contas? Então eu já vou adiantar a vocês o seguinte, vocês vão ver aí num exemplo que nós vamos trabalhar na aula também. Mas esse cálculo, normalmente o resultado ou é menor que 1 ou é maior que 1. Né? Então, para ele ser refletivo, para ele realmente impactar a economia, ele tem que ser maior que 1, tá? O setor. Então, você vai entender agora como que isso é feito na prática, porque nós vamos fazer um exercício, ok? Deixa eu ver aqui mais perguntas, isso. É isso mesmo, e aí pede para fazer o cálculo aqui. Pessoal, o cálculo ele é estatístico, então eu já estou trazendo os resultados, tá? Mas é um cálculo que o programa faz, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer o cálculo parcial para vocês entenderem. Então vamos adiante. Para resolver o nosso caso agora, nós temos o chamado índice de ligação para trás. Ó, presta bem atenção que aqui já começa a análise de cálculo. Indica até que ponto um setor demanda insumos da economia em comparação com os outros. Então, eu quero saber o seguinte, até que ponto o setor de turismo demanda o setor de transporte? Eu poderia falar no setor de alimentos, que também demanda o transporte, mas quem é que demanda mais? É por isso que faz a comparação. Ligação para trás. Setores chaves, olha lá o resultado que eu falei do cálculo, para você analisar quando é positivo e negativo. Valores maiores do que 1 indicam um setor altamente dependente. Então, aqui não é que o resultado será negativo ou positivo, ele vai mostrar o grau de interdependência. Tá? É diferente de quando você faz um balanço de pagamentos, como é o caso que vocês vão fazer no chat atividade, e lá no balanço de pagamentos você vai calculando, vai subtraindo, vai adicionando. Aqui não. Aqui você analisa valores maiores do que 1, que é um setor muito dependente dos outros, e olha só, né, quando você analisa, agora é diferente quando é o índice de ligação para trás, e quando é o índice de ligação para frente. Para frente indica até que ponto um setor tem seus insumos demandados pelo resto da economia. Para trás, olha só, olha a diferença. Quando eu falo do índice de ligação para trás, é quanto você, o seu setor demanda dos outros. Já o índice de ligação para frente é o quanto os outros setores demandam de você, do seu setor. Tá? Então, indica até que ponto um setor tem seus insumos demandados pelo resto da economia, ou seja, por todos os outros setores. Valores maiores do que 1 indicam o setor cuja produção é altamente demandada pelos demais. Então, se o resultado é menor que 1, significa que até utilizam insumos desse setor, mas não é muito. Por isso que o resultado é diferenciado. Olha aí para o pessoal que queria saber como é feito o cálculo, tá? Então, aqui é o seguinte, observem comigo. Eu tenho aqui minha mesma análise, olha lá, setor 1, setor 2, na coluna, setor 1, setor 2, tá? Então, aqui foi feita uma média do setor. Esse 0,750 aqui e esse 0,875, ele é uma média do setor, tá? Então, foi somado, neste caso aqui, dividido por 2, porque nós temos apenas 2 setores. E aí eu vou fazendo todo o cálculo utilizando a linha e a média. Então, observe que aqui no índice de ligação para trás,
Olha só, a média da coluna pela média geral. Então, qual que é a média da coluna? 0,750. Qual que é a média geral já somada? 0,813. Então, você chega aí ao resultado, tá? Isso no índice de ligação para trás. E o setor 2, mesmo processo. Média da coluna com a média total. E eu chego aqui o meu índice. É isso que me interessa. Ó, aqui eu já vi que é menor que 1. Aqui é maior que 1. E o índice de ligação para frente? Média da linha com a média geral. Certo? Então, eu peguei a média da linha, 0,708, pela média geral, 0,813. Olha só, setor 1 está dando um resultado menor que 1, tanto na ligação para trás quanto para frente. E o setor 2 na ligação para frente e para trás está trazendo um resultado maior que 1. Então, olha só o índice de ligação para trás do setor 1 e do setor 2. O que isso aqui influencia? Qual que é o setor-chave? O setor-chave seriam aqueles que apresentam valores desses índices maiores do que 1. Então, qual que é o setor mais representativo? É o setor 2. No tocante à análise de matriz de insumo-produto, a Klabin S.A. ela deve observar o setor que opera e os setores em que ela se correlaciona comercialmente, verificar os principais parceiros comerciais, tanto clientes quanto fornecedores, pois um cenário de inadimplência, baixo crescimento e alto desemprego é indicativo do quê? De desestímulo a novos investimentos linkados com o consumo interno. Aqui é na verdade, aqui é uma revisão do mercado ISLM que nós vimos na aula passada, porque vamos entrar falando do câmbio e da taxa de juros, tá? Então, aqui nós temos o equilíbrio no mercado de bens, que acontece quando? Qual que é o mercado de bens? É o IS, né? Implica em um aumento na taxa de juros, leva a uma redução no produto. Então, quando o juro sobe, o que acontece com o PIB? Diminui, porque os investimentos também diminuem. Já no mercado monetário, que é o LM, o equilíbrio no mercado financeiro implica um aumento do produto. Então, aqui ó, houve um aumento do PIB. E esse aumento do PIB provocou o quê? Um aumento na taxa de juros. Por quê? Porque quando aumentou o PIB, as pessoas passaram a consumir mais e gerar inflação. Então, a taxa de juros se eleva. Por quê? A taxa de juros se eleva pelo seguinte sentido, para conter essa inflação. E quando a curva IS encontra a curva LM, nós temos o quê? O equilíbrio no mercado de bens e serviços, né? Então, ali já está sendo representado, né? Então, nós temos ali essa representação. Aqui, nesse ponto, é o equilíbrio, onde eu tenho a renda gerada na horizontal e a taxa de juros na vertical. Isso aqui representa, né? A demanda agregada, ela é igual ao PIB. E nós temos que entender que o equilíbrio no mercado monetário, ele acontece quando a oferta de moeda se iguala à demanda de moeda. Mas como a economia é dinâmica e não estática, nós sabemos que as curvas elas podem se locomover, se deslocar. Então, a curva IS, ela representa os possíveis níveis de renda e de taxa de juros que equilibram o mercado de bens e serviços, ou seja, pontos onde a oferta agregada é igual à demanda agregada de bens e serviços. E a curva LM representa os possíveis pares de taxa de juros e nível de renda que equilibram o mercado monetário. Só que, como eu disse, esse mercado é dinâmico, então tudo pode acontecer. Aqui nós temos que o aumento de impostos desloca a curva IS para a esquerda e diminui os níveis de equilíbrio do produto e da taxa de juros. Por quê? Porque quando aumentou o imposto, as empresas vão produzir menos. Toda vez que essa curva se desloca para a esquerda, ó, eu estou reduzindo a produção. Então, aqui, quando ela se desloca para a esquerda, atingindo essa linha, ela vai atingir a curva LM aqui.
Então, vai haver um outro ponto de equilíbrio agora, que é o A'. Era o A e foi para o A', indicando o quê? Que reduziu a produção e a taxa de juros também. Porque se não tem produção, não tem ninguém comprando, não tem por que elevar a taxa de juros. Tem mais é que baixar mesmo para incentivar os investimentos. E aqui nós temos o deslocamento da curva LM. Quando acontece uma contração monetária, que tira dinheiro de circulação, a curva se desloca para a esquerda. Mas quando existe um aumento, uma expansão monetária, a curva se desloca para a direita. Então, aqui o que aconteceu? Digamos que o governo aumentou o crédito por meio da redução do depósito compulsório que nós já vimos. O que acontece? Acontece que a curva LM ela se desloca para a direita, atingindo a curva S no ponto A'. O que significa? Olha aqui, a produção ela aumentou, certo? Então, a produção aumentou e o incentivo do governo fez a taxa de juros diminuir para quê? Para incentivar as empresas a produzirem mais e esse deslocamento acontecer para a direita, indicando um aumento de produção. Aqui a síntese, né, das políticas econômicas, monetária e fiscal, que nós já vimos também na aula passada, mas que é importante relembrar, até para o próximo assunto que nós vamos estar aqui falando. Então, nós temos aqui o seguinte, olha lá. Se acontece, né, uma expansão aqui de oferta de moeda, ok, houve uma redução dos juros, aumentou o investimento e aumentou o produto, as empresas produziram mais. O aumento na taxa de juros faz o investimento diminuir e diminuir a produção. Quando nós falamos de política fiscal, né, primeiramente, se há um aumento aqui, né, se a taxa de juros aumenta, o que acontece com o investimento? Ele reduziu. E isso aqui aconteceu por quê? Porque primeiro o produto cresceu, gerou inflação. A taxa de juros veio para combater a inflação. Já quando há uma redução na taxa de juros e o aumento do investimento, significa o quê? Que a inflação certamente diminuiu, então diminuiu a produção, eles resolveram reduzir aqui, né, a taxa de juros para incentivar o investimento. Essa é a lógica aqui das políticas monetária e fiscal. Balanço de pagamentos. Bom, o balanço de pagamentos é a conta dentro da contabilidade social que serve para registrar todas as transações econômicas de um país com o resto do mundo. De maneira simplificada, o balanço de pagamentos é formado por duas contas, o balanço de transações correntes e o balanço de capitais autônomos, certo? Então, veja bem, algo que é importante é que quando a gente fala em balanço de pagamentos, eu não poderia fazer esse balanço entre Paraná e Santa Catarina, Paraná e São Paulo, não, é entre o Brasil e outros países, tá? É assim que é formado o balanço de pagamentos. Aqui nós temos o saldo da conta, que pode ser um superávit, que pode ser um déficit e no melhor dos mundos será um equilíbrio. E esse balanço das transações correntes, ele é formado pela balança comercial, balança de serviços e as chamadas transferências unilaterais. Aqui também nós temos as contas, cada uma com a sua subconta. Então, a conta corrente, nós temos exportação e importação, certo? Como exportação é o que nós vendemos, sinal de mais. Importação é o que nós compramos, menos. A balança de serviços, ela vai estar colocando aqui fretes, seguros, transportes, royalties, aluguéis, vai entrar tudo nessa balança de serviços. Temos ainda a conta corrente, onde entra a renda, salários, lucros, juros, dividendos, aluguéis poderia entrar também. Transferências líquidas enviadas ao exterior ou recebidas do exterior, porque poderia ser, por exemplo, doações de ONGs para cuidar da Mata Atlântica, para cuidar da Amazônia, também entraria aqui. Conta capital financeira ou capital autônomos. Então, nós temos transferência de capital, investimentos diretos, investimentos em carteira,
derivativos e outros investimentos. Aqui nós temos empréstimos, amortizações, investimentos e financiamentos, que na verdade vai acabar entrando dentro da conta de capital. Nós temos ainda erros e omissões, tá? Não dá para esquecer isso aqui, por quê? Porque ao longo do cálculo pode acontecer que exista erros de estatísticas, erros de algum dado, erro de mensuração, então por isso que ele entra aqui. Para chegar no saldo do balanço de pagamentos, o que eu vou somar? Eu vou somar o saldo de transações correntes, mais o saldo da balança comercial, mais os erros e omissões. Além disso, também eu conto com capitais compensatórios abaixo da linha, como é assim chamado, por quê? Observe que aqui eu tenho um sinal negativo, porque afinal, um balanço de pagamentos, ele pode ser superavitário ou pode ser deficitário e, como eu disse, no melhor dos mundos, ser equilibrado. Pessoal, lembrando que vocês terão um exercício na nossa aula atividade de hoje, que é justamente trabalhar com um balanço de pagamentos, né? Transpor os resultados no balanço de pagamentos. E ontem, com a galera que estava na aula de ontem, eles ficaram com dúvidas com relação a uma remessa de lucros, porque não tem a informação se é recebida ou se é enviada. Então, logo mais lá na atividade eu vou colocar para vocês não confundirem, tá bom? O resultado final. Vamos ao último contexto da nossa aula de hoje, que é a paridade da taxa de juros e o poder de compra. Nós temos aqui o I, que representa a taxa de juros doméstica num período de aplicação, digamos que no Brasil seja 10%. Para cada unidade de moeda doméstica investida no ativo financeiro doméstico, ganha-se quanto? 1 mais 0,10, certo? 1 mais 0,10, então ganha-se 1,10 no Brasil. Ao final do período de aplicação, continuando, o I estrela é a taxa de juros estrangeira no período de aplicação. Então, vamos dizer que lá nos Estados Unidos, o I estrela seja também de 10%. O E representa a taxa nominal de câmbio, certo? Para comprar o ativo financeiro estrangeiro, deve-se primeiro comprar a moeda estrangeira. Então, aqui, por que as empresas americanas irão receber seu dinheiro em dólar e não em real? Né? Então, nós podemos levar isso em consideração. A nossa taxa de câmbio, vamos supor que a nossa taxa de câmbio seja de R$4 para comprar aqui $1, tá? Então, é R$4 para comprar $1. Se nós pegarmos R$100 e dividirmos por 4, quantos dólares nós vamos poder comprar aqui? 25 unidades monetárias, vamos colocar, né? Então, se eu investir $25 e eu fui remunerada em 1,10, não é 10% também que eles remuneram nos Estados Unidos, no nosso exemplo? Então, para cada unidade de moeda doméstica, obtém-se 1/E, que é a taxa de câmbio nominal de moeda estrangeira. Ao final do período de aplicação, obtém-se o quê? 1 pela taxa nominal, mais um aqui que soma o quê? Né? 1 é o fator que soma a taxa que remunera o capital estrangeiro. Ao final do período de aplicação, deve-se converter novamente o montante anterior em unidades da moeda estrangeira para unidades da moeda doméstica. Veja por quê. Caso espera-se que a taxa de câmbio nominal será E elevada ao E ali, ao final do período de aplicação, o rendimento esperado em unidades de moeda doméstica da aplicação do ativo financeiro será essa fórmula já discriminada ali. Agora, vamos supor aqui que nós tenhamos aqui essa relação é R$4, que é a nossa taxa de câmbio, e aqui é 1,10. Certo? Porque, afinal, a taxa de aplicação nos Estados Unidos é 10%. Então, vamos pensar que eu vou pegar $25 e vou multiplicar por 1,10. Quanto que eu vou ter de rendimento
né, nos Estados Unidos e quanto que eu vou ter no Brasil? No Brasil não é 1,10? Eu não investi R$ 100 a 1,10? Então, qual que é a diferença? Né? No Brasil, eu vou ter aqui um retorno de R$ 110 e nos Estados Unidos também R$ 110. Isso a taxa de câmbio esperado de 4. Mas e se mudar essa taxa de câmbio? E se eu tiver, por exemplo, né? Aliás, aqui é 27,5, né? 27,5. Mas e se a minha taxa de câmbio for 3? 27,5 aqui vezes 3. Quanto que eu vou ter? Olha só, R$ 82,50. E se for R$ 5? Olha só, ao invés de 4, R$ 137,80. Então, aqui eu tenho uma desvalorização do real. E tudo isso eu enxergo, tá? E eu chego aqui dizendo o seguinte, que os investidores financeiros, eles desejam adquirir apenas o ativo financeiro que apresenta a taxa de retorno mais elevada. Eles serão indiferentes quanto a adquirir um ativo financeiro doméstico ou um estrangeiro apenas quando eles gerarem a mesma taxa de retorno esperada, porque senão não compensa, se você não considerar a valorização cambial. Olha só, a teoria, e é aí que vem a chamada teoria do poder de paridade do poder de compra. Por quê? A teoria da paridade do poder de compra é a teoria mais simples e mais aceita para explicar o que acontece com as variações da taxa de câmbio. Ela é baseada no princípio chamado de lei do preço único. De acordo com a lei do preço único, um bem ele precisa ter o mesmo preço em todos os países quando medido na mesma moeda, porque senão não vale a pena. E aí eu trago o exemplo para vocês do Big Mac. Considerando que esse Big Mac custa em São Paulo R$ 4 e em Nova York custa $3, pela lei do preço único, que é exatamente ter o mesmo valor, porque trata-se de um produto homogêneo, ter o mesmo valor nos dois países, a taxa de câmbio, né, de reais para dólar, ela terá que ser de quanto? R$ 1,33 para $1, de tal modo a igualar o preço dos produtos quando expressos na mesma moeda. Então, no Brasil, quanto é? R$ 4. E esse preço no Brasil do produto americano? Eu tenho aqui a minha taxa de câmbio, 1,333 vezes 3, quanto é? R$ 4. Então, isso aqui é a paridade do poder de compra. É por isso que eu não posso pensar somente na taxa de juros que está rendendo em outro país. Eu tenho que pensar também qual é a taxa de câmbio. E isso fica evidente na nossa próxima situação, problema. Voltamos à nossa empresa Klabin. A Klabin também é fornecedora de insumo para outras duas áreas internas, vendendo excedentes de produção para outras empresas do setor. Mas sempre vai aparecer um mas. E esse é o problema, né? Quando aparece um mas na conversa. Em razão da seca de meses e de sua matéria-prima ser altamente combustível, um terrível incêndio aconteceu em sua maior floresta de pinos e eucalipto no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. Isso acabou comprometendo sua capacidade de disponibilizar madeira para a extração de celulose e fabricação de papel, olha, muito significativo, em 48%. Isso gerou na Klabin uma necessidade de ajuste produtivo e, infelizmente, alguns funcionários precisaram ser demitidos. Como a demissão dos funcionários da Klabin impacta a produção e o emprego de outras empresas? Porque é intersetorial. Se houve um problema na Klabin, certamente vai haver problema nos demais setores que são interligados à Klabin. As demissões da Klabin reduz o consumo dos trabalhadores demitidos,
visto que essa redução de consumo culmina em uma queda nas vendas de outras empresas, situação que pode levar à redução do seu quadro de funcionários, o que reduziria ainda mais o consumo, considerando então um efeito multiplicador encadeante. Por quê? Porque significa que prejudicou o quê? Toda a capacidade de todos que estão em torno da própria Klabin. Olha o que acontece com a redução do consumo. Desloca a curva S para a esquerda, certo? Reduzindo o produto. É exatamente isso. Ó, eu tenho lá a curva LM e tenho aqui a curva IS, que seria a primeira curva IS1, ó. Olha o produto aqui, ó, certo? Se isso acontecesse, deslocaria esse ponto de equilíbrio aqui, deslocaria a IS para a esquerda, mostrando o efeito negativo, que isso aí claro, que vai ter menos investimentos, menos emprego e, consequentemente, vai reduzir também o produto gerado aqui na economia. Né? Então, nós sabemos que ela é uma grande empresa, então as demissões refletem na economia. Veja bem, nós podemos pegar aqui o caso de Brumadinho. Né? Quando houve toda aquela tragédia com Brumadinho, já parou para pensar quantos setores foram prejudicados? Alguns dias atrás eu estava vendo uma reportagem falando sobre Brumadinho e as pessoas foram embora porque eles não conseguiram mais consumir. Né? Então isso criou um transtorno para todos ali, todos foram prejudicados. Caminhamos agora para a última interação da nossa aula de hoje, com a seguinte questão. Uma dúvida pertinente é entender como que as exportações e importações da empresa Klabin seriam registradas no balanço de pagamento, sinais, contas, como que seria registrada? Contudo, se os juros da economia brasileira subissem, e a Klabin ficasse interessada em tomar empréstimo em um banco de outro país, ó, a Klabin quer buscar recursos lá no banco nos Estados Unidos, certo? Com juros menores. Como isso impactaria o fluxo financeiro de divisas no Brasil? Agora, uma pergunta importante para vocês. Se a Klabin quer tomar um empréstimo nos Estados Unidos, quais são as duas variáveis que ela deve observar? Quais são? 2 minutinhos para vocês pensarem sobre isso e nós já retornamos. Duas variáveis ela tem que observar.
E aí, pessoal, chegaram à conclusão do que a Klabin precisa antes de fazer qualquer negócio fora do país? Duas variáveis, a taxa de juros, que seria o retorno do investimento lá nos Estados Unidos, e nunca, de maneira alguma, se esquecer da taxa de câmbio. Se o real está valorizado ou não, isso é muito importante. E já aproveitando para falar sobre essa valorização, houve um questionamento quando eu disse a respeito de que o melhor dos mundos de um balanço de pagamento seria o equilibrado, né? Por quê? É porque assim, ó, como o Brasil não é industrializado, ele precisa comprar uma parte daquilo que nós precisamos mesmo aqui internamente. Então ele tem que importar, não tem outro jeito. Mas, por outro lado, nós somos um país de base agroexportador, então nós precisamos vender o nosso produto. Se nós só vendermos e tivermos muito superávit, só superávit, então com certeza vai estar faltando produtos na economia interna, porque nós precisamos comprar, somos dependentes. Se nós só importarmos e não vendermos, também teremos problema. Então, o melhor dos mundos seria realmente um equilíbrio entre superávit e déficit. Continuando agora. Olha lá a dúvida, né? Como que isso impactaria o balanço financeiro no país? Aqui nós estamos mostrando como que a Klabin registraria essa negociação no balanço de pagamentos, já que ela estaria fazendo um empréstimo fora do país. Após analisar a questão da paridade e da taxa de juros, olha as duas variáveis aqui, ó. E assim a empresa Klabin optasse por buscar recursos estrangeiros, essa conta entraria, olha só, aqui, tá, lá no balanço, entraria com sinal negativo, por quê? Porque é na balança de capital onde são lançados os empréstimos internacionais, os investimentos diretos internacionais feitos diretamente na produção. Então, isso era na balança de capital. E aqui nós teríamos também, né, os investimentos indiretos internacionais, que são os investimentos que não são feitos na produção, ou seja, os investimentos financeiros, como aplicação na Bolsa de Valores, aplicações bancárias ou aplicações em títulos do governo. Então, se a empresa for buscar investimento estrangeiro, deve ficar atenta tanto à questão da taxa de juros e a paridade. E caminhando agora para as considerações finais, na aula de hoje, nós trabalhamos o sistema de contas nacionais e contas satélite, verificamos como que se analisa as matrizes de insumo-produto e os chamados número-índices, a contabilidade nacional e a teoria keynesiana, aportando ali a importância, né, da intervenção do Estado na economia, e por fim falamos sobre os fluxos financeiros e o balanço nacional. No mais, eu quero agradecer a participação de todos na nossa aula de hoje. Logo mais estarei com vocês no chat atividade. Vou colocar o recadinho lá da conta que está faltando uma informação, tá? Eu achei que confundiu ontem o pessoal no exercício. Então, vão fazendo que assim que eu chegar no chat eu já passo a informação. No mais, um grande abraço a todos. Continuem se cuidando. Fiquem com Deus e até a próxima.